Bom, no capítulo 3, então, gatilho do compromisso e coerência. Bom, os psicólogos reconhecem um desejo na maioria das pessoas de serem ou parecerem coerentes com suas palavras, crenças, atitudes e ações. Por que a coerência é socialmente importante? Segundo o autor, a coerência proporciona um atalho valioso em meio à complexidade da existência moderna. Sempre, todos os gatilhos, isso aqui é até repetitivo no livro, né? Até de uma forma proposital. Todos os gatilhos, eles funcionam como uma forma de atalho, tanto que ele chama de jiu-jitsu das técnicas de persuasão, porque realmente é mais suave quando você usa esses gatilhos. E a coerência é um gatilho talvez até pouco explorado, mas muito interessante. A coerência proporciona um atalho valioso, repetindo, em meio à complexidade da existência moderna. A incoerência, por sua vez, é vista, na verdade, né, como um traço indesejado da personalidade. Então, pessoas incoerentes que não mantêm a palavra, isso é uma coisa ruim, né? A gente vê essas pessoas de uma forma negativa, e ninguém quer ser visto de uma forma negativa. Então, esse seria o gatilho da incoerência, da verdade, da coerência no seu aspecto negativo. E como a coerência pode ajudar na persuasão? O segredo é assegurar um compromisso inicial, por exemplo, assinar um pedido. Após essas pessoas tomarem uma posição, elas ficam mais propensas a aceitar novos pedidos que sejam coerentes com o compromisso inicial. Vamos ver isso, né? Quais são as características de um compromisso eficaz? Ele deve ser ativo, público e não coagidos. Vamos entender isso, né? Ativos, públicos e não coagidos. Vamos entender isso. Bom, esse compromisso deve ser ativo. Por isso que os compromissos por escrito são mais poderosos. Então, quando você quiser que uma pessoa se comprometa com alguma coisa, faça ela escrever isso. Mesmo que ela escreva, não seja um contrato, né? A gente não estou falando necessariamente disso. O autor fala, qualquer compromisso escrito, qualquer coisa que é escrita, ela é mais ativa do que simplesmente pensada ou falada, né? Então, você precisa de uma ação mais efetiva, que é escrever aquela intenção. Isso é muito importante. Então, olha só que interessante um exemplo que ele dá, fantástico aqui, né? Como os comunistas chineses usaram com sucesso o gatilho da coerência durante a Guerra da Coreia. Os prisioneiros americanos eram solicitados a escrever sobre aspectos moderadamente anti-americanos. Por exemplo, eles escreviam: os Estados Unidos não são um país perfeito, nenhum país é perfeito. Mas a partir daí, eles eram solicitados a dar exemplos dessas imperfeições. Todo país tem imperfeição. E, como consequência, acabavam mudando a própria autoimagem para ser coerentes com aquelas manifestações. Então, os chineses foram muito inteligentes nesse tipo de abordagem e conseguiu extrair muita coisa, muita informação interessante, inclusive declarações pró-comunistas de alguns prisioneiros, porque a partir do momento que você faz uma primeira manifestação, você tende a querer ser condizente, coerente com aquela sua manifestação inicial. Isso é muito interessante, isso é muito poderoso, tá? Então, eu não me aprofundei muito aqui, mas os chineses chegavam a fazer concursos de redação, e nesses concursos de redação, talvez eu fale aqui um pouco mais para frente, os prisioneiros tinham que falar dessas imperfeições, né, como era o país, e naturalmente eles acabavam falando de coisas que eram até positivas em relação ao comunismo, e aquilo era divulgado, e nesse concurso de redações eles ganhavam pequenos prêmios, como frutas, alguma coisa assim. Então, no lugar de usar a violência, forçar fisicamente, eles usaram uma estratégia psicológica muito poderosa. Eles usaram o gatilho da coerência. Os compromissos escritos, então, têm o poder de influenciar outras pessoas e a nós mesmos. Bom, então eles devem ser ativos, e eu falei que, segundo o autor, o compromisso por escrito ele é mais poderoso. E eles devem ser públicos, porque se o compromisso é externo, existe uma pressão para que a pessoa se ajuste àquele compromisso. Se você faz um compromisso consigo mesmo, sem comunicar a ninguém, você não precisa dar satisfação. Mas a partir do momento que você faz um compromisso externo, que outras pessoas tomam conhecimento daquele compromisso, naturalmente existe uma pressão maior. Por exemplo, eu vou fazer de um insight pessoal aqui,
no site não, desculpa, no grupo dos Alcoólicos Anônimos, né? Não que eu tenha participado, mas eu sei que funciona assim. Existe um lema: evite o primeiro gole só por hoje. E aí, o que que acontece nessas reuniões? Aquelas pessoas, elas se comprometem publicamente, ali naquelas reuniões, a não beber por aquele dia. Então, olha só, não seria possível fazer promessas e assumir compromissos para toda a vida. Seria pesado demais para qualquer pessoa, especialmente para os ingressantes. O objetivo é alcançado pouco a pouco, um dia de cada vez. Como foi ensinado há milênios, a cada dia bastam as suas tribulações. Mais do que isso, só é preciso estar atento ao primeiro gole, nada mais. Isso eu tirei do site dos Alcoólicos Anônimos. Então, o compromisso, quando ele é externo, quando ela se dá, por exemplo, numa reunião, ou se dá de uma forma pública, esse compromisso é muito mais poderoso. Por isso que os chineses, eles publicavam essas cartas, eles publicavam essas redações dos prisioneiros americanos, para que outras pessoas vissem aquilo e aquilo gerasse uma pressão maior nos prisioneiros em manter a coerência. Então, por exemplo, quando você pede para alguém se comprometer publicamente com você e outras pessoas tomam conhecimento daquele compromisso, você tem uma chance maior de ver aquele compromisso sendo cumprido, né? Ele deve ser não coagido, ou seja, ele deve ser, de certa forma, livre. Nós aceitamos a responsabilidade interior por um comportamento quando achamos, quando consideramos que nós optamos por adotá-lo na ausência de coação. Isso é muito interessante. Por exemplo, se você diz para o seu filho que vai cortar a língua dele se ele mentir de novo, ele vai se sentir coagido a não mentir apenas na sua presença. Então ele diz: não é inteligente você coagir uma pessoa, nesse caso aqui, coagir o seu filho a não mentir dessa forma, com uma ameaça tão grave, porque ele vai se sentir ameaçado, ele vai continuar mentindo, só que não na sua presença. Mas sábio aqui, o mais correto seria você utilizar algum tipo de compromisso ou a fazer uma analogia com compromisso para que ele não se não minta novamente. É muito difícil, quem é pai sabe, mas uma coisa, por exemplo, que eu faço muito com a minha filha, que ela tem um gênio muito forte, e eu falo assim, por exemplo, minha filha, você é uma menina nota 10, né? Você é uma menina muito inteligente. Sou, pai, eu sou. Você é muito esperta. Claro, eu sou muito esperta, eu sou a mais esperta da minha turma. Você sabe que meninas espertas não mentem. Aí você faz com que ela mantenha a coerência do que ela acabou de pronunciar. Talvez, não é fácil, mas talvez isso seja mais efetivo, pelo menos quando ela não estiver na sua presença, no que você quer ensinar, tá bom? Bom, esse compromisso deve ter um forte caráter interno. Então, aqui eu já dou exemplo. O melhor seria você, uma criança inteligente, eu dou o exemplo aqui, justamente que eu verbalizei para vocês, tá? É muito interessante que ele dá outros exemplos de como esse compromisso ele deve ser um compromisso livre, quando você tem, por exemplo, alguns grupos em que existe uma iniciação, né? Quando ele percebe que ele teve que passar por algum sofrimento, mas aquele sofrimento ele é parte de uma força pessoal. Por exemplo, quando alguém entra nesses grupos do exército ou da polícia, que são grupos de elite, por exemplo, existe um forte esquema de iniciação. A gente viu, por exemplo, no filme Tropa de Elite, como isso acontece. Então, passar por aquele curso é uma forma de você demonstrar uma força interna muito grande. E depois você vai ter que manter uma coerência com essa força, obedecendo às regras, enfim, e exercendo a força do grupo em relação àquilo que você participa. Tá? Então, é um exemplo interessante que ele dá no livro. E isso não acontece só nos órgãos militares também, não, tá? Em algumas tribos africanas, ele dá o exemplo de uma tribo africana, ele dá exemplo de várias outras situações e outras culturas, tá? Então, é interessante isso aqui, como essa coerência tem que ter um aspecto pessoal, interno, ou seja, não pode ser forçado. E dentro ainda desse gatilho do compromisso, existe uma técnica interessante também, que é chamada técnica da bola baixa. Essa técnica vem dizer que uma vantagem oferecida induz a uma decisão de compra favorável. Então, algum tempo depois de tomada a decisão, mas antes do fechamento do negócio, a vantagem é removida. Essa é a técnica da bola baixa. Aí tem esse quadrinho, olha, desculpe, mas a promoção acabou, posso
passa o valor normal, tudo bem, fazer o quê? Então, olha só, como é que seria essa técnica da bola baixa, né? Seria uma forma não correta, vamos dizer, né? Uma forma não honesta de aplicar o princípio da coerência. O que que acontece? Uma vantagem foi oferecida aqui, né, para usar esse exemplo do quadrinho aqui, né? Uma vantagem foi oferecida aqui para essa cliente, de que ela teria um desconto aqui, parece que de 70%, um desconto qualquer na compra dessa roupa aqui. E aí, ela se compromete, tem um caderninho aqui, provavelmente ela já fez o pedido, já se comprometeu de alguma forma, já se envolveu emocionalmente com o produto, e na técnica da bola baixa, ela tira fala que houve um erro no sistema, alguma coisa assim, e a tendência é que essa pessoa, para manter a coerência, ela acabe levando esse utensílio. Existe um exemplo que ele dá no livro de que as empresas, as concessionárias de veículo, segundo ele, utilizam, que é assim, olha, se você comprar agora, você vai receber sei lá, um banco de couro, você vai ter algum tipo de vantagem que, se você comparar com o preço do carro, não é uma vantagem absurda, mas que é legal você ter aquela vantagem. Ou você vai ter um pequeno desconto, ou você vai ter ali um acessório que você não teria, né? E olha só, lendo isso aqui, aconteceu certa vez, eu fui comprar um carro, e o carro tinha dois modelos de som. Um som mais potente de uma marca famosa que viria, ou um modelo mais simples que viria de fábrica. Quando eu fui verificar o carro, quando eu fiz o test drive, eu percebi que existia um sistema de som bem legal. E eu falei para o vendedor, esse sistema de som vem no carro? Ele falou, vem, já faz parte do carro. Quando eu fiz todo o compromisso de compra, etc., ele veio sem graça para mim e falou, eu queria te pedir desculpa, mas aquele som, ele precisa de um acréscimo, sei lá, de R$ 500. Tá? Você me desculpa que se o senhor quiser levar, o senhor vai levar e eu tiro da minha comissão esses R$ 500. É claro que você não vai fazer uma coisa dessa, e aí você acredita na boa-fé da pessoa, o valor do carro era muito maior, né? Então você acaba falando, não, tudo bem, por R$ 500 eu prefiro levar o som, eu entendo e tal. Ele pede desculpa, mil desculpas. Se ele fez de boa-fé ou se ele não fez de boa-fé, o fato é que isso seria, se ele fez de má-fé, a técnica da bola baixa. Legal? Outra variação, após um compromisso inicial, um elemento desagradável é adicionado. Olha só que interessante, naquele primeiro exemplo, uma vantagem é retirada, não é isso? Agora, um compromisso inicial é feito e depois um elemento desagradável, oculto, ele é adicionado. Por exemplo, a pessoa aceita economizar gás em troca de ter seu nome divulgado no jornal, para dizer que você é uma pessoa que contribui com o meio ambiente, etc. Mas após essa divulgação, deixa de existir. As pessoas tendem a manter o compromisso inicial. Eles fizeram um teste nos Estados Unidos, fizeram um estudo que foi justamente isso. Olha, eles primeiro solicitaram que as pessoas economizassem gás, não adiantou de nada. Então, no segundo momento, eles pediram que determinadas pessoas economizassem gás, porque o nome delas ia ser colocado no jornalzinho local de pessoas que contribuem com o meio ambiente, ou pessoas enfim, que contribuem com a sociedade. E elas, claro, queriam essa divulgação e acabaram economizando gás. Acontece que um tempo depois eles receberam uma correspondência dizendo, olha, sinto muito, mas a gente não vai poder mais divulgar o nome de vocês que estão contribuindo e tudo mais. E aí o que acontece é que nos meses seguintes essa economia continuou para essas pessoas, até aumentou. Por quê? Segundo o Cialdini, porque houve ali o compromisso, houve ali uma certa coerência. Claro que perceberam também benefícios, provavelmente ele fala isso, né? Pagaram contas mais baratas, esse tipo de coisa, mas ele atribui muito isso ao gatilho da coerência, tá? Que é justamente a técnica da bola baixa. E como eu uso o gatilho da coerência e do compromisso nos meus negócios digitais? Bom, eu gosto de usar esse gatilho durante a criação do conteúdo, reforçando no aluno a mentalidade que eu considero importante para ser meu aluno. Exemplo, comprometimento, não procrastinação, hábitos de estudo. Eu tenho frases, por exemplo, quando eu faço lives, ou quando eu faço aulas, quando eu faço lançamentos, de falar para a pessoa escrever algumas coisas. Tipo, eu me comprometo, eu vou até o fim, né?
aprendi a fazer isso observando um grande player que eu gosto muito de assistir, que é o Pablo Marçal. Ele faz muito isso. Ele fala assim, escreve isso que eu estou falando. E geralmente o que ele está fazendo ali é usando o gatilho da coerência, né? Então ele vai plantar uma mensagem, fazer com que as pessoas escrevam aquilo. E em aulas ao vivo, ele pede para as pessoas repetirem verbalmente aquilo. É uma forma, repitam verbalmente, aulas presenciais, né? Então, em aulas que você dê online, você pode pedir, escrevam no chat isso que eu vou falar. Eu me comprometo a ser melhor, alguma coisa assim. Isso gera ali o gatilho da coerência, porque você muda a própria autoimagem daquelas pessoas. Então, eu coloquei aqui, ó, durante meus treinamentos, reforço essa mentalidade em atividades interativas no chat das aulas, solicitando que eles escrevam frases do chat como eu me comprometo e tudo mais.